Planteado, isto é, os homens das aldeias, das vilas, das cidades de Portugal, que eram obrigados à prestação de um serviço militar em função dos bens que possuíam, portanto, quanto ao equipamento e ao facto de terem ou não terem cavalo, as milícias de atiradores com besta que se encontravam distribuídas por todo o reino em número de algumas centenas e a que se dá habitualmente o nome de besteiros do conto, especialistas no tiro com essa arma neurobalística terrível que era a besta, e também, para além da população concelhia, a nobreza, os vassalos do rei, fundamentalmente, que estavam obrigados à prestação de um serviço militar proporcionalmente à quantia que anualmente recebiam da coroa. Feito o enquadramento das novas táticas de combate na Europa medieval e do modo de recrutamento militar, importa regressar a Coimbra, às cortes e à defesa de João das Regras pela causa do mestre de Avis, aclamado rei a 6 de abril de 1385. Para Dom Juan I, havia que anular militarmente esta importante decisão política, beneficiando também de um forte auxílio militar do rei de França. Sabemos que el rey Juan I se dirigió, antes de entrar en Portugal, a su aliado francés, al rey de Francia, solicitándole socorro, ayuda militar. Y parece, estamos seguros, de que el rey de Francia cumplió con su parte del acuerdo y envió a Castilla una fuerza militar importante. ¿Cuántos hombres, cuántos franceses estaban en el campo castellano en Aljubarrota? Bueno, según las fuentes castellanas, posiblemente serían unas 800 lanzas, es decir, unos 800 caballeros pesadamente armados. Hay otras fuentes que elevan un poco esa cifra, tal vez 1000, 1200, en torno a esa cifra. Era importante sin duda la cifra, no solo por sí misma, sino porque eran caballeros muy experimentados. Era gente que había adquirido una formación guerrera en los campos de batalla europeos y por tanto eran una fuerza valiosa, tanto cuantitativamente como qualitativamente, por sua experiência militar. Na memória coletiva dos portugueses, Aljubarrota é uma batalha entre portugueses e castelhanos, ou pelo menos entre anglo-portugueses e castelhanos. No entanto, os dois exércitos que se enfrentam, nesse dia 14 de agosto de 1385, são, por um lado, um exército franco-castelhano e, por outro, um exército português com auxiliares ingleses. Em junho de 85, Juan I entra em Portugal pela Estrada da Beira à frente de um poderoso exército. Dom João I sente que esta invasão terá de ser travada antes da chegada a Lisboa. Habitualmente, nesta altura, os exércitos castelhanos utilizavam um de dois caminhos para atacar Portugal. Ou o Alentejo, aproveitando a planura das planícies alentejanas, seguindo até Lisboa a partir daí, ou então a chamada Estrada da Beira, que foi o que aconteceu efetivamente a quando da Batalha de Aljubarrota. O exército castelhano entra em junho pela fronteira de Val de la Mula, Almeida, Trancoso, Celurico da Beira, depois Coimbra, Soura, Pombal, Leiria e depois São Jorge, onde foi interceptado pelo exército português. Era seguro que o inimigo passaria por aí. Desde a Beira que o poderoso exército franco-castelhano era acompanhado à distância por observadores fiéis a Dom João I. Claro que o local exato onde se travou a batalha foi escolhido pelo exército anglo-português. Isso era uma condição indispensável ao sucesso da tática que o exército de Dom João I de Portugal pretendia utilizar. Portanto, a ideia era travar naturalmente a marcha do inimigo sobre Lisboa, na presunção de que seria muito difícil a Lisboa suportar um novo e prolongado assédio castelhano, interceptar a marcha num ponto ainda relativamente distante da capital, para haver algum tempo de recuperação se as coisas não corressem bem, mas ao mesmo tempo um ponto em que o inimigo estivesse já bem internado dentro do Reino de Portugal e com isso interrompendo a sua extensa linha de comunicações e colocando-lhe um cenário de inevitabilidade do confronto. A 13 de agosto, após as missas dominicais, Dom Nuno Alves Pereira, acompanhado de um grupo de veteranos da Guerra dos 100 Anos entre ingleses e gascões, faz uma missão de reconhecimento do terreno e do inimigo, pelos cabeços dos atuais lugares de Sela, Golfeiros, Casal Novo, Casal do Alto e Picoto.
Empenhado em precipitar o combate, o condestável escolhe o terreno e determina a posição da hoste anglo-portuguesa. A posição escolhida situava-se entre duas ribeiras e numa zona de planalto relativamente estreito e orientado a nordeste-sudoeste. Esta posição obrigaria o inimigo a dar combate com o sol de frente. El ejército portugués estaba muy bien situado entre dos ríos y las alas castellanas no podían intervenir. De forma que el ataque de la vanguardia del cuerpo central del ejército castellano no podría ser reforzado por las alas, por los extremos. O mau reconhecimento prévio por parte do rei castelhano, que viajava transportado em liteira por estar doente há mais de 15 dias, o mau reconhecimento prévio fez com que se tivesse desvalorizado as condições concretas do terreno, designadamente a estreiteza do planalto e a inclinação dos barrancos laterais que rematavam em duas linhas de água, e isso fez com que, no seu assalto, o exército castelhano não pudesse ter tirado partido das suas alas. Isto é, uma parte importante do exército castelhano, que já estava em São Jorge, não pôde participar no combate por não conseguir aceder ao centro do planalto, onde se deu a luta, e, portanto, isso reduziu drasticamente o número de efetivos castelhanos realmente empenhados na batalha. O terreno escolhido pela hoste portuguesa apresenta cerca de 800 metros na horizontal e encontra-se dividido em duas partes iguais pela ligeira proeminência, onde poucos anos depois veio ser construída a ermida de São Jorge. Este ligeiro planalto era bordejado por linhas de água, que naturalmente constituíam uma barreira a um eventual ataque inimigo pelos flancos, considerando os declives acentuados entre a posição portuguesa e as linhas de água. Aliás, deve ser esta a faixa central a que se refere Fernão Lopes na crónica de Dom João I. O local escolhido para o confronto fica situado junto ao atual IP1, em São Jorge, concelho de Porto de Mós. A pequena ermida, construída após a batalha, exibe uma lápide que certifica a posição da frente portuguesa em 14 de agosto de 1385. A lápide da ermida de São Jorge, que é uma lápide datada de 1393, assinala o local onde o condestável teve a bandeira, onde, portanto, esteve instalada o posto de comando, se assim se pode dizer, da batalha. Este posto de comando, da chamada segunda posição portuguesa, esteve localizado numa pequena colina, onde, anos mais tarde, o condestável mandou construir a capela, dedicada originalmente a Santa Maria, que a inscrição nos diz é que ela é dedicada a Santa Maria, para comemorar o local onde ele se instalou no dia 14 de agosto. Hay que pensar que los guerreros medievales, los comandantes medievales eran muy conscientes de la importancia que tenía el terreno a la hora de resolver una batalla. Desde siempre se sabía que el terreno podía ser determinante a la hora de una batalla. Muitas vezes pensa-se que a Batalha de Aljubarrota foi extremamente inovadora do ponto de vista tático. Eu penso que não. Penso que em Aljubarrota não se inventou nenhum sistema tático. Pelo contrário, acho que foi uma aplicação genial às condições concretas do terreno e do momento de um modelo tático que habitualmente é designado por modelo inglês, que é um modelo que os ingleses construíram ao longo das suas guerras contra a Escócia nos inícios do século XIV. E quem viu, por exemplo, o filme Braveheart, do Mel Gibson, tem presente justamente essa circunstância, que depois aperfeiçoaram e que, a partir do início da Guerra dos 100 Anos, começaram a testar com grande sucesso nos palcos continentais, por exemplo, na Batalha de Crécy, em 1346, depois em 1356 em Poitiers, e que depois repetiram fora do contexto francês, em vários outros locais, e um deles foi justamente Aljubarrota. Pero López, que fue uno de los embajadores castellanos, se dio cuenta de que la situación del ejército portugués era muy favorable. Habían ocupado una posición inteligentemente, habían sabido aprovechar el terreno.
el terreno era muy favorable a las armas portuguesas y muy desfavorable para las castellanas. Primeiro, tratava-se de escolher criteriosamente o terreno. Implicava chegar lá antes do adversário e poder escolher a posição concreta. Geralmente uma posição bastante forte, com obstáculos naturais difíceis de ultrapassar, por exemplo, linhas de água,